Olá, boa noite. Você que está aí já, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tem uma galera que estava aqui ontem, está aqui hoje novamente. Isso significa que a experiência de ontem deve ter sido no mínimo positiva, não é mesmo? Gente, estou feliz, contente de poder estar aqui hoje novamente, poder falar mais uma vez sobre gratidão. Hoje já com outro olhar, né, falando sobre outras pessoas. Ontem a gente falou sobre pai e mãe, o olhar de gratidão para essas pessoas. Hoje tenho outro convidado que já deve estar chegando por aqui também. Bom, gente, se você estava aqui ontem, ou mesmo se não estava, está sabendo do movimento da live da gratidão, já aproveita para clicar aqui no aviãozinho e encaminhar essa live para os seus amigos que estiverem online agora. É uma oportunidade que eles têm de conseguir participar dessa live também, né? De conseguir ver o conteúdo que a gente está trazendo sobre gratidão em diferentes olhares, porque não é só o meu olhar. Hoje a gente vai ter o olhar do André, que é um cara que eu admiro muito. Se você não sabe o que está acontecendo, esta é a live da gratidão. Durante 21 dias eu estarei aqui todos os dias às 9 da noite, às 21 horas, falando sobre gratidão com diferentes pessoas. Durante 21 dias nós vamos estar aqui todos os dias com um convidado diferente, trazendo uma perspectiva sobre o poder da gratidão. Já eu vou falar sobre da gratidão de hoje, a pessoa que a gente vai agradecer hoje, mas para que essa mensagem chegue a mais pessoas, o André está entrando, para que essa mensagem chegue a mais pessoas, já aproveita para clicar no aviãozinho e enviar essa live para os seus amigos que estão ouvindo. Boa noite, André! Seja muito, muito bem-vindo, que alegria ter você aqui. Está sendo uma experiência muito especial e eu acho que hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana, especialmente com o motivo da gratidão de hoje, que ele tem muito a ver com você, né? Não só a figura de que você tem a quem agradecer, mas acho que muitas pessoas devem ter. O Fagner está dizendo que o meu áudio não está legal. Você me ouve bem, André? Ou não? Eu ouço bem, mas está com um pouco de eco, realmente. Eu acho que a minha janela está fechada. Eu estou no meu escritório trancado e aí às vezes ecoa um pouco. Por favor, se apresente. Diga para todo mundo quem você é, para a galera te conhecer. Boa noite a todo mundo. Meu nome é André Queiroz, como o Paiva falou. É difícil me apresentar aqui, mas eu desenvolvo trabalho voltado para ajudar pessoas a se desenvolverem pessoal e profissionalmente. Tenho uma carreira técnica, mas de uns anos para cá me descobri uma pessoa de humanas e venho usando esse conhecimento, essas habilidades, não só a meu favor, mas em favor de outras pessoas também. Legal, muito bom, muito bom. E me diz uma coisa, você se considera uma pessoa que pratica gratidão? Como é que é isso na sua vida? Atualmente sim, mas nem sempre foi assim. Fica tranquilo, pode falar. Nem sempre foi assim, eu não entendia o conceito, eu achava que era apenas aquela coisa de momento, né, de algo aconteceu e você agradece somente. Mas isso acabou virando uma prática que eu gosto muito de fazer. Isso aconteceu, eu acho que a partir de um vídeo que eu assisti do Terry Crews, o ator norte-americano, que ele falava sobre a importância da prática da gratidão. E aquilo começou a mexer comigo de outras fontes, obviamente. E quanto tempo tem isso? Como? Quanto tempo tem isso? 5 anos, talvez. Não é tanto tempo assim, né? Pois é, cara. Eu não sei, mas eu já tô com 44, então passei 39 anos aí sendo ingrato. Tenho certeza que não foi sendo ingrato, mas talvez não com esse olhar tão consolidado, né? Uhum. Assim, a prática, né, quando você começa a botar isso na prática, isso melhora muito a gente. Eu tô descobrindo isso, que é uma forma muito legal de você devolver tudo que você já recebeu, todas as vezes que eu precisei, não só de uma pessoa, de um recurso, mas de muitas pessoas e muitos recursos.
Então, para não ser só aquela gratidão mesquinha de só fazer por quem já fez por mim, ou só retribuir da forma que fizeram por mim, acho que você se abrir para o mundo e com todos os recursos que você tem, é a melhor forma de você praticar, porque você fica multifacetado para ser grato. Sim. E depois que você ouviu isso e percebeu que você precisava implementar de uma forma mais firme, vamos dizer assim, na sua vida, que mudança você fez? Qual foi a primeira coisa que você resolveu colocar, implementar na prática? Mudança para colocar em prática. Para colocar em prática. Ah. Pensar um pouco, eu acho que foi. Eu acho que o primeiro foi realmente retribuir aquilo que eu já havia recebido pontualmente. Então, pessoas e recursos que me foram prestados, eu comecei a devolver aquilo. Meio que parece frio falar isso, mas meio que para zerar, para empatar. Recebi isso, cara, eu estou em dívida com isso, com esse recurso, com essa pessoa, eu preciso me pôr à disposição. Não necessariamente realmente retribuindo, mas se pôr à disposição para retribuir. Acho que é importante. Esse eu acho que foi o primeiro passo, de você entender que você hoje está em condições de fazer por alguém aquilo que já fizeram por você. Sim, sim. E isso tem mais ou menos 4, 5 anos. De lá para cá, imagino que isso vem aumentando, né? A gente vai expandindo a consciência, naturalmente vai fazendo mais por nós mesmos. Hoje, você já considera que você tem algum ritual de gratidão? Você já faz alguma coisa com frequência? Verbaliza para as pessoas, em especial pessoas, né? Porque eu falei um pouquinho sobre isso, tem muito da gente manifestar gratidão por conquistas, né? Eu sou grato porque eu consegui realizar, sei lá, um curso que eu queria muito, eu consegui um emprego que eu queria muito, um carro, uma casa, enfim. A gente acaba sendo muito grato por conquistas materiais. E aí, esse ano, o desafio da gratidão está centrado em pessoas, em agradecer pessoas que fizeram diferença na nossa vida. Hoje, você já tendo essa consciência, já praticando isso, você sente que você já tem algum ritual, você já faz com mais naturalidade, você já verbaliza isso para as pessoas? Como é que você se avalia hoje? Excelente pergunta, cara, porque isso precisa funcionar dessa forma para mim, tem que ser um pouco mecânica. Acho que dada todo o meu passado de área técnica e tal, então eu sou muito ligado a procedimento. Então, eu criei esse procedimento, sei lá, eu peguei o meu celular e comecei a ver primeiro as pessoas com quem eu tinha conversa e pensava como eu poderia ou oferecer ou agradecer. Então, botei ali uma meta de, sei lá, 10 pessoas por dia e comecei a fazer isso. Legal! Principalmente agora na época de pandemia, na época de pandemia que um monte de gente perdeu o emprego, um monte de gente estava precisando de vários tipos de ajuda, né? Acho que foi um momento que isso aconteceu de forma mais explícita. Tão natural. Exatamente, mais explícita, exatamente. Não tão natural quanto era antigamente, mas mais explícita. Porque houve o apelo também, né? A gente teve um apelo social de vamos oferecer ajuda. Você já perguntou a alguém hoje o que a pessoa... E aí, eu estou falando de duas coisas que podem se confundir em algum momento, que é a oferta, que é o que eu estou ofertando, né? Com aquilo que já me foi cedido e eu estou agradecendo. Mas eu acho que as duas se falam o tempo todo, então acabei fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, que é agradecer, ligar e falar, cara, hoje eu estou bem, obrigado, conta comigo. E da mesma forma, aquele momento de, estou aqui para o que precisar, sabe? Mas o meu procedimento, o modus operandi foi esse, de pegar primeiramente as pessoas com quem eu tinha conversa e depois partir para as pessoas com quem eu não tinha conversa relacionada ali no WhatsApp e fazer esse approach. Enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui,
Eu sugeri, né, nesse desafio, que as pessoas tentassem falar com quem é a pessoa que ela está sendo grata, né? Então, no caso de ontem, né, pai, mãe, se puder falar, verbalizar, é muito importante para a gente e para o outro, né? E aí, enquanto você falava agora, fui me imaginando aqui numa perspectiva empática, né, a gente se colocando no lugar do outro. É muito bom quando alguém agradece a gente por algo, né? Por exemplo, se você faz algo por alguém, ainda que você não tenha a menor intenção de receber reconhecimento, retorno, mas quando alguém vem e te fala assim, puxa, muito, muito obrigado por você ter feito tal coisa por mim, muito obrigado por você representar tal coisa por mim. Eu às vezes ouço isso, né? E assim, é uma sensação muito difícil de explicar, né? O que você sente quando alguém manifesta gratidão por você. Eu às vezes recebo mensagem, por exemplo, de uma pessoa que lê o meu livro e fala: nossa, Ed, por causa de tal coisa que você escreveu, eu estou me sentindo mais leve, mais feliz, e queria te agradecer por isso. A sensação que a gente tem na hora que o outro agradece a gente é muito boa, né? Desperta em nós coisas muito boas. E eu acho que se a gente fizer um pouquinho desse exercício de tentar se colocar no lugar do outro, a gente vai entender o poder disso, né? Já que a gente gosta tanto quando alguém agradece pra gente, por que a gente também não alimenta isso, né? De agradecer aos outros? Porque a gente é muito de cobrar dos outros, né? A gente quer muito que os outros façam as coisas, mas a gente às vezes se disponibiliza pouco, né? Para poder fazer. O que você acha? Faz sentido? Faz sentido. Eu acho que um dos componentes dessa sensação, né, de quando alguém agradece a gente é surpresa. Eu me surpreendo muito com pessoas que me agradecem e eu penso, cara, sabe, eu fico surpreso porque eu não necessariamente fiz aquilo esperando aquele retorno. Sim. E eu fico muito orgulhoso disso. Eu já falei sobre isso, sobre o orgulho sem culpa. Me sinto orgulhoso, sim. Posto no meu feed lá que alguém me agradeceu por uma coisa legal que eu fiz, porque é um sentimento muito gostoso. A pessoa vem e fala assim, cara, obrigado por isso. E você nem está esperando, sabe? E igualmente, enquanto você falava também dos componentes, né, desse sentimento, eu acho que às vezes é difícil você tratar isso quando você para pensar assim, vou fazer e esperar um agradecimento, mas não sei, cara, é complicado, é muito insólito, assim, você levantou uma questão curiosa, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, mas sim, com certeza, receber o agradecimento é muito bom, então isso deveria, né, fomentar essa via de mão dupla. Eu acho que por mais que a gente não faça as coisas esperando, até porque eu acho que não tem que fazer mesmo, porque quanto mais a gente alimenta a expectativa, né, dos outros, mais a gente pode sofrer, então eu acho que a gente tem que fazer sem esperar, mas quando vem, né, isso é muito bom. Então, se a gente puder usar essa referência da sensação que a gente tem quando a gente recebe esse agradecimento como uma espécie de motivação para agradecer, eu acho que vai funcionar muito. Queria fazer alguns registros aqui. O Felipe Chenchiari estava aqui, falou melhor que a Débora falou que essa sensação é maravilhosa, mesmo essa sensação de receber o agradecimento. O Fagner tá falando com uma outra pessoa que entrou, que é a Celinha, e está dizendo que é grato a ela. Ó, a gente tem as manifestações de gratidão no chat da live, que é coisa boa, né? Muito bom. O Arne também comentando em relação a eles. A Edilane falou o seguinte: há muito poder quando nos colocamos no lugar do outro. E é surpreendente a sensação boa que nos dá quando ocorre essa escuta, né? Quando a gente consegue, de fato, chegar se colocar na posição do outro. O Fagner falou, nessas situações eu fico emocionado e arrepiado, pois algo tão simples que passamos tem um valor muito grandioso para outras pessoas. E essa é uma questão interessante, né, André? Porque você que trabalha com desenvolvimento de pessoas, eu gosto sempre de falar isso, a gente nunca tem consciência do impacto que a gente causa no outro, né? Quando a gente faz algo pelo outro, a gente faz sempre com a melhor das intenções, querendo impactar positivamente, mas a verdade é que a gente não sabe qual é a marca que fica no outro. Eu, na condição de professor, tenho
busco muito essa consciência, porque uma coisa que eu faço em sala de aula, uma estratégia de ensino que eu aplico, por mais que eu tenha alguma noção do impacto que aquilo pode causar, eu nunca vou ter a verdadeira consciência de como ficou a marca no outro, né? Então, quando o outro vem e te retorna, te reconhece e você se sente feliz por isso, eu acho que essa sensação, sem dúvida alguma, deve ser um norteador para que a gente também faça isso, né? Agradeça aos outros. Agora, indo mais para a gratidão de hoje, me diz uma coisa, você que é um cara que mentora outras pessoas, né? O que você acha que constitui um mentor? Né? Já que o motivo de a pessoa a quem a gente tem que agradecer hoje é aquela que nos ensinou, um mentor para a gente. O que você acha que faz de uma pessoa ser um mentor? Cara, que pergunta, porque é uma pergunta que me desmonta, porque a pessoa com quem que eu havia pensado, apesar de eu ter aprendido muito com ela, ela não tem um perfil de mentor. Porque... E aí é ótimo. A pergunta faz porque eu estou explicando a pessoa através dessa pergunta. Ela não tem um perfil de mentor porque eu acho que ela nunca sentou e falou assim, olha, arranjou uma estratégia para ensinar. Então eu acho que o mentor tem que ter tem que ter a predisposição, tem que ter nossa, está me fugindo uma palavra aqui, a prerrogativa de ensinar. Então ela precisa passar o legado, sabe? Tudo aquilo que ela viveu deve ser transformado em experiência para uma outra pessoa. Apesar dessa pessoa que eu escolhi não ter essa figura, não representar essa figura de ser uma pessoa que tem a predisposição de ensinar, quando observada, aprende-se muito. Então, eu aprendi muito com ela sem que ela estivesse me ensinando. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, é a seguinte: um mentor é caracterizado pela prerrogativa de ensinar, de passar o legado e de fazer da experiência dela um norte, aí, não que seja um copia e cola, mas que seja ali um molde com variáveis. Tá? Olha, funcionou assim comigo, muito possivelmente vai funcionar bem com você. Mas deve ser dada a liberdade para que a pessoa tome ali, faça as suas próprias escolhas, tome as suas decisões. Eu gostei de perceber que você foi confrontado com um conceito e ficou refletindo sobre ele. Eu adoro quando isso acontece, porque é a gente construindo sinapses, né? E formando novas concepções. Por quê? De alguma forma, eu acredito que a gente está vivendo agora uma espécie de super prestígio com o termo mentor, né? Porque muitas pessoas estão se utilizando desse termo para vender serviços de formação, o que é muito nobre, né? Eu acho que alguém que tem essa capacidade pode se colocar na posição de mentor e vender os seus serviços, não há nada de errado com isso. Mas eu acho que também há esse outro lado da pessoa que não tem pretensão nenhuma de te mentorar, mas ela se torna uma figura de um mentor por te ensinar, mesmo sem ter técnica, mesmo sem ter estrutura, mesmo sem ter se programado para isso. Por isso, quando eu coloquei lá, hoje, agradeço ao mentor, eu deixei em aberto para que as pessoas identificassem alguém com quem você tenha aprendido muito na vida. Porque quantas pessoas, aí eu quero entrar numa outra reflexão, né? Quantos mentores informais será que a gente não teve ao longo da vida em diferentes áreas? Fiquei pensando sobre isso. Por exemplo, se eu te perguntar agora, quem você consideraria um mentor em relação a habilidades de liderança, especificamente? Tem alguém na sua cabeça? Sim, tem alguém. É essa pessoa que eu escolhi. Esse é um conceito. Estou de volta. Voltou. Muito bom. Eu fiquei aqui, será que é só comigo ou será que está todo mundo vendo? Não, fui eu. Também? Aqui na minha região está ventando bastante e esse sinal de internet está muito ruim. Então, você ia começar a falar sobre quem você enxerga como um mentor na área de liderança. Bom, então já é para falar da pessoa, né?
Ah, não sei, a pessoa que você escolheu te inspira pela liderança, tá? Eu usei esse só como um Sim, 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 exemplo. sim. Porque, Não, assim, sim, eu com fiquei, certeza. na verdade, eu estava colocando essa questão. Eu fiquei pensando sobre quantos mentores nós temos ou tivemos em diferentes áreas, né? Porque se eu parar para pensar assim, puxa, quem me ensinou muito sobre alimentação adequada vai ser uma espécie de mentor. Né? Quem me ensinou muito sobre educação financeira vai ser outro mentor. Né? Então, Exatamente. existe uma figura formal do mentor que talvez a gente admire muito, mas existem diversos outros mentores informais que nos ensinaram muito aí. Mas me fala sobre essa pessoa então que te inspirou pela liderança. Mas deixa eu justificar uma coisa aqui, porque desde que você me fez o convite e que eu falaria sobre um mentor, alguma coisa na minha mente me deixou pensando não em quem foi o mentor, mas em por quem eu seria grato. Então eu passei muito tempo pensando nisso, falei assim, cara, a Ed vai me fazer falar sobre uma pessoa só. Sabe, a gente, obviamente, assim como acho que todo mundo, nós somos sempre gratos pelos nossos pais, né? Porque toda a criação e tal. E eu fui grato a muitas pessoas, pude experimentar várias fases da minha vida. Eu já fui vários eus, já passei por várias fases, já fui vários. Eu gosto dessa frase, já fui vários eus. É bem Fernando Pessoa isso. É muito boa. Mas uma pessoa em especial experimentou todos esses eus e me permitiu ser o eu que eu sou hoje, que é a minha esposa. Então, sabe, eu já fui vários Andrés, mas só uma pessoa experimentou todos eles. Então, assim, Sensacional. pensando no entendimento inicial da pergunta, a minha esposa seria a pessoa que eu tenho maior gratidão, porque ela segurou todos os Andrés que Que existiram. passaram. Exatamente. Mas aí, em relação à mentoria, a pessoa com quem eu aprendi muito e que eu falei que ela nunca parou para me ensinar nada, mas que eu aprendi enormemente com ela, foi o meu último gerente. Para falar o nome, né? Ele não usa Instagram, mas o nome dele é Roberto Rodarte. E foi uma pessoa que me ensinou Eu demais. conheço o Roberto. Pô, mentira, cara. Conheço o Roberto. Cara, e Roberto é uma pessoa de uma elegância linguística como eu nunca vi igual. exatamente, exatamente. Então ele me ensinou demais sem ter me ensinado, parado para me ensinar nada. Não sei se isso faz sentido, mas sabe, conceitos do trato humano, sabe, resolução de conflitos, pontualidade, sabe, aprendi demais vendo o Roberto apenas ser o Roberto e, e adotei alguns desses princípios, sabe? Tem coisas que eu trabalho na minha cabeça que o Roberto falou há anos e que até hoje está reverberando na minha cabeça. E eu acho que esse é um dos legados dos nossos mentores, né? Tem coisas, eu fiquei pensando muito hoje sobre diferentes tipos de mentores e assim, eu também tenho uma história parecida com a sua, de uma coordenadora que eu tive, numa das empresas que eu trabalhei, que era uma pessoa extremamente didática, muito, muito didática. Então, assim, era alguém que tinha prazer em ensinar, sabe? Então, foi logo no início da minha carreira e assim, eu estava aprendendo muita coisa. E é muito comum quando você está no início da carreira, você está circulado de pessoas que não têm tanta paciência de ensinar, até porque o ambiente corporativo é um ambiente de muitas demandas. Então, às vezes, as pessoas não conseguem te dar a atenção que você deveria, né, quando você está aprendendo. E ela era fantástica fazendo isso, sabe? Era uma pessoa que parava, que tirava as minhas dúvidas, que me ensinava. Sempre que eu precisava, ela estava ali a postos, mesmo quando o mundo estava acabando, a gente estava cheio de demandas para poder resolver. E eu acho que se a gente começar a pontuar, quando eu te perguntei, né, o que constitui um mentor, a gente vai ver que tem algumas características em comum nessas pessoas, né? E aí eu queria te perguntar isso, se você pudesse destacar talvez aí 3, 4 características do Roberto, como você mencionou, que de fato faziam a diferença para ele ser esse mentor, assim como eu percebi algumas da minha coordenadora, e a gente vê se a gente concorda. O que você acha que é mais marcante, né, nessa característica dessas pessoas?
Eu gostava muito do... Digo gostava porque não tenho mais tanto contato com ele, Uhum. mas a capacidade dele de se manter tranquilo diante de situações mais pesadas. Eu diria que essa é uma, é a serenidade. A outra seria a comunicação assertiva. O Roberto é um excelente comunicador dentro do... Eu acho que ele tem um curto alcance, né? Ele não é uma pessoa de falar para muitos, mas ele tem uma comunicação muito assertiva naquele 2 metros quadrados ali que ele ocupava nas comunicações. E a terceira é o Roberto. Eu sempre vi o Roberto utilizando o método socrático quando eu tinha que saber de alguma coisa, alguma comunicação interna que havia sido mal feito, ou algum deslize que alguém cometeu. Ele sempre adotava método socrático, sabe? Dava a oportunidade de defesa, de explicação e tal. Eu acho que isso é muito importante dentro de uma corporação. É importante a todo momento, mas dentro de uma corporação... Passa um senso de justiça, né? Exatamente. Então, serenidade, comunicação assertiva e vamos chamar isso de um senso de justiça, então. Senso de justiça, senso de justiça. Eu vejo as mesmas coisas na pessoa que eu pensei de exemplo, né? Eu colocaria a paciência, mas isso está muito próximo da serenidade que você disse, porque a serenidade aí ela está ligada a diversas coisas, né? Está ligada a uma resiliência emocional, né? Você vê que quando você for explicar a serenidade dele, você usou o exemplo de manter-se tranquilo frente à adversidade, né? Frente a situações mais pesadas. Isso é muito característico de uma resiliência emocional e de uma paciência, né? Eu via muito isso nessa mentora minha, paciência, excelente comunicadora também, era alguém que se comunicava com uma clareza muito grande. Comunicação não violenta, inclusive, né? Era o tipo de pessoa que tinha uma preocupação muito grande em quais palavras escolher para que aquelas palavras chegassem no outro de forma afetuosa, o que hoje em dia é uma coisa muito difícil de se ver, né? Tanto é que os cursos de comunicação violenta têm cada vez mais adeptos, porque as pessoas percebem que não conseguem se comunicar bem, né? Não conseguem se comunicar com afeto. Eu acho que isso é uma grande questão. Queria trazer aqui um comentário da Edelaine. Subiu. Ela falou assim: gente, meu celular tá brincando comigo. Meus avós maternos e paternos foram grandes mentores em minha vida, assim como minha babá. Para mim, foi muito além desse sentimento. Nossa relação tornou-se de mãe e filha. Eu nunca a vi triste. Interessante, né, essa relação que a gente faz com os nossos mentores, que a gente acaba observando muitas qualidades neles, né? Nunca a vi triste é uma clara interpretação assim, de força que aquela pessoa tem. A gente acaba admirando e talvez romantizando os nossos mentores, você acha? Não haver triste não quer dizer que ela não tenha estado triste. Sem dúvida, sem dúvida. Renato Barros falou assim: não é a realização material, é o legado intelectual. E a Thaís Peçanha falou que chegou aqui. Bem-vinda, Tatá, boa noite. Legado intelectual é um termo muito forte, né? Essa contribuição que o Renato traz, daquilo que um mentor nos traz, nos deixa, né? E era até sobre isso que eu ia te perguntar. Eu não ia usar exatamente essa expressão, mas eu acho que isso define muito bem. Eu ia te perguntar se hoje você tivesse que pontuar um grande aprendizado, e vamos chamar isso de um legado intelectual deixado por esse mentor, como você resumiria essa experiência? Deixa eu dar as boas-vindas, não vi que o Renato estava aqui, um grande camarada, Renato Barros. Eu acho que o trato humano, de uma forma geral, o trato humano, você entender que você não é melhor do que ninguém, que tampouco ninguém é melhor do que você. Eu acho que isso é uma coisa que é muito presente na comunicação, quando você, independente do que você está tratando, sabe, você saber que
você ocupa um lugar aqui que outra pessoa vai ocupar depois, e que tudo aquilo que uma pessoa faz, a outra pode fazer. Eu acho que é por aí. Você ser exatamente igual, não necessariamente ser igual, mas você ter o mesmo valor que qualquer outra pessoa. Compartilhar valores, né? Quando o Renato falou de legado intelectual, me veio à mente a fala do Cortella, né? Que ele fala muito de deixar uma obra, né? Qual é a tua obra enquanto está aqui na vida, né? E daí, que falta você faria se não estivesse mais aqui? E eu busco sempre pensar nisso. Quando você falou agora desse trato humano, eu acho que são essas as marcas que a gente deixa nas pessoas e que as pessoas deixam na gente, né, com essa convivência. Quando a gente passa por um momento como esse agora do desafio da gratidão e a gente é levado a essas reflexões, eu gosto muito de fazer esse desafio porque, embora eu tente beneficiar o máximo de pessoas possível divulgando, eu sou um dos maiores beneficiados, porque eu vivo esse desafio dia após dia e fico com a cabecinha pensando em um monte de coisa, né? E estou aqui agora pensando nisso, né, no quanto que a gente leva marcas boas dessas pessoas que passaram pelo nosso caminho e o quanto a gente vai deixando marcas também na vida dessas pessoas. Então, é muito importante que a gente valorize esse trato humano, essa convivência, porque de fato é isso que fica, né? O resto não fica. Exatamente. Esse é o legado intelectual que acho que melhor representa aquilo que é a minha preocupação, por exemplo, com os meus filhos, né? O que meus filhos estão aprendendo comigo hoje que eles vão levar. Então, isso me deixa, às vezes, muito temeroso quando tem um comportamento que não é o ideal. Eu falo assim, cara, meu filho vai viver fazendo isso, vai repetir isso. Isso me preocupa. Acho que todos os pais, né? Todos os pais e mães que são atenciosos com os filhos devem pensar nisso, no exemplo. Sim, eu tenho a mesma preocupação, ainda não sou pai, mas eu tenho a mesma preocupação na condição de educador. Me cobro muito. Também. Me cobro muito, né, em relação àquilo que eu faço na frente dos meus alunos ou como eu faço determinada coisa com eles, até porque, como você falou do exemplo, o exemplo ensina muito mais do que as palavras que a gente diz, né? A Débora falou aqui assim, um bom mentor pode mudar o curso da nossa vida. Devo muito à minha orientadora da pós-graduação e vou falar isso para ela hoje. Olha que legal, deve ter gerado uma clareza enorme agora, muito bom. A Edilene falou assim, sim, eu percebia desde menina os inúmeros desafios que ela enfrentava, principalmente em criar seu filho sozinha. Ela está lá falando, provavelmente, daquele comentário que a gente fez aqui. O fato dela não tê-la visto triste, não quer dizer que ela nunca ficou triste, né? Mas quando ela chegava para cuidar de mim, ela já vinha com aquele sorriso. Uma das habilidades que eu acho que os mentores têm também é essa, né, de fazer transposição de sentimentos. Quando eles se veem na condição de ensinar, de poder proporcionar algo para o outro, eles conseguem reter determinadas coisas. Eu vejo muito isso em bons líderes, né? Não sei se você concorda comigo. Esses líderes que a gente enxerga como bons comunicadores, que têm bom trato humano, geralmente eles são bons filtros, né? Porque se a gente pensar no ambiente corporativo, eles recebem uma pressão enorme de cima, como sendo cobrados, e às vezes eles têm que cobrar resultado de nós que estamos embaixo, imaginando que a gente está na equipe sendo liderado por alguém, e eles conseguem, os bons líderes, né, filtrar isso, né, conseguem reter essa pressão, conseguem fazer com quem está na equipe produzir bem, entregar resultado de qualidade, sem necessariamente passar toda aquela sensação ruim, aquela pressão que ele recebeu de cima. Concorda? O que você acha? Concordo, isso inclusive faz parte do estudo de liderança do John Maxwell, que diz exatamente isso. Entre os cinco passos da liderança, um dos exemplos que ele dá é esse, do líder passar no meio de uma multidão falando um monte e chegar aos liderados dele, filtrando aquilo e passando o que é importante para que o serviço seja feito. E que não é fácil, né, André? Não é fácil, porque você continua tendo que passar a importância. Por que aquilo é importante? Mas não necessariamente com toda aquela carga que você já recebeu. E você continua com a carga, né? Por mais que você não passe adiante, você continua na carga. A Thaís comentou assim, eu sempre tento guiar meus passos nesse sentido. Uma tarefa nada fácil que exige um lado escoteiro, sempre alerta nosso.
falando provavelmente do que a gente estava comentando agora desse processo. E a Edilane complementou: como eu amava agarrá-la e ouvir aquela gargalhada deliciosa. Ela foi e é muito além de uma babá. É a minha mãe de Alan. Que bonito. O Fagner falou: concordo perfeitamente. Ele deve estar falando também sobre esses comentários que a gente fez agora sobre liderança. Bom, a gente já está indo aqui para 40 minutos, encaminhando para a nossa reta final. A ideia é que a gente fique com esse gosto de quero mais, a cabecinha pensando em coisas que eu acho que a gente gera clareza, né, André? Quando a gente fala dessas coisas, a Thaís estava aqui ontem e a gente falou um pouquinho, ela deixou um comentário falando que quando a gente fala de gratidão e das coisas que a gente precisa fazer, no fundo, a gente está falando muita coisa que a gente já sabe, mas a gente não pratica. E eu acho que essas lives aqui, elas são sobre isso. Quando a gente fala dos bons mentores, das pessoas que a gente admira, das habilidades que essas pessoas tinham, que de alguma forma, se a gente admira nessas pessoas, são habilidades que a gente também quer ter. A gente também quer ser reconhecido algum dia por feitos similares aos dessas pessoas. Então, a gente está todo mundo num movimento de tomar cada vez mais consciência daquilo que talvez a gente já saiba, mas a gente não faça tanto. Então, como eu vou fazer aqui todos os dias, eu fiz ontem, vamos para o nosso resumão de principais insights daquilo que é mais relevante sobre os nossos mentores e a gratidão que a gente deve ter a esses mentores. E aí um highlight que eu queria deixar aqui é dessa importância de verbalizar, assim como a Débora gerou clareza e vai falar hoje para a orientadora da pós dela, e que foi uma pessoa muito importante, a gente não perder essa oportunidade, de verbalizar enquanto for possível para aquela pessoa, porque, como a gente falou aqui, o bem que a gente sente quando alguém nos agradece por algo, a gente também deve fazer pelo outro, agradecendo a ele por tudo que ele fez por nós e por também saber que isso vai fazer aquela pessoa se sentir bem. O que mais que você acha que é um highlight importante de aprendizado dessa live? Deixa eu reforçar o que você disse sobre a importância da verbalização, a importância da prática. Uma coisa é você ser grato no sofá, outra coisa é você realmente levantar e agir com gratidão. Não basta só você falar, estou grato e tal, mas eu acho que você levantar e agir com gratidão é muito importante. Você falou, mais uma vez falando da importância da verbalização, eu acredito muito no poder da materialização, daquilo que você não só sente, você sabe que existe e tal, mas quando você materializa, você verbaliza, aquilo ali passa a existir no mundo real, no mundo tangível, outras pessoas veem, outras pessoas participam. Então, realmente, exercitar ali a gratidão é tão importante. Você conhece muito bem PNL, você sabe que você utilizar as palavras nesse sentido de fazer com que aquele sentimento se torne real, sabe? Importantíssimo. Acho que reforça aí o que você disse sobre a importância da verbalização. Eu colocaria verbalização / materialização. Outro highlight, eu acho que é essa modelagem, você adotar aí um avatar, um modelo, um estereótipo, dependendo da vertente, de pessoa admirável, que você quer ser reconhecido, como você falou, pelas características que você reconhece naquela pessoa. Então, eu citei aqui as 3 características do Roberto, mas eu nunca, de verdade, me esmerei em adquirir essas características. Sabe? Mais um motivo excelente para a gente estar fazendo a live e trazer esse assunto à tona. Acabou de ser materializado isso aí. De eu fazer um recap disso aí e ver como é que eu posso trabalhar para ter essas características que eu admiro em outra pessoa. Sensacional, sensacional. Também achei que foi um insight incrível, né? Porque é uma coisa que está lá no nosso inconsciente, de alguma forma a gente deseja isso, que é algo que a gente admira, mas a gente não fala, não verbaliza, não se apropria. A Raquel, aliás, antes de ler o comentário da Raquel, eu queria falar que, como a gente já está encaminhando para o final, se você tiver algum comentário, alguma pergunta, aproveita para deixar aqui, que a gente já vai ler agora, já vai comentar. E aí vou ler aqui o da Raquel. A Raquel falou o seguinte: um mentor tem um papel essencial no direcionamento das nossas práticas, seja pelo exemplo ou pela orientação. Eles são mais do que modelos,
são guias para nos mostrar para onde podemos ir. Forte, né? E é legal que ela falou que citou mais uma vez a questão do exemplo, porque não necessariamente aquela pessoa que a gente está considerando um mentor é alguém que verbaliza coisas, né? Pode ser que alguém esteja nos mentorando, entre aspas, através das suas ações, através dos seus exemplos. Como foi o caso do meu mentor, né? É um ótimo exemplo disso, né? A Carol chegou aqui agora, deu boa noite, Carol Bandeira. Carol, inclusive, vai estar aqui na live da gratidão também. André, não temos mais comentários por enquanto. Queria que você falasse um pouquinho, já se despedindo, quero muito agradecer aqui sua participação, sua disponibilidade, os insights que a gente trocou aqui. Adorei saber que eu conheço o Roberto, e o Roberto foi seu líder e foi o seu exemplo, achei isso incrível. Eu me lembro muito bem, eu trabalhei na Maersk, você sabe, né? Foi lá que eu conheci o Roberto. E eu me lembro muito bem dele chegando de manhã com um jeito todo formal de cumprimentar as pessoas, mas sempre muito elegante. Eu achava o maior barato. Ele sempre foi muito querido. Gostei muito disso, é um momento que a gente se proporcionou aqui. Mas antes de a gente se despedir, queria que você falasse um pouquinho, aproveitando esse espaço, do seu manual, né, que você lançou recentemente, que eu já garanti o meu, comecei a ler, para as pessoas entenderem um pouco mais do que você faz e contribuir também aí com o trabalho que você está fazendo. Acho que tem gente aqui que pode se interessar por ele. Cara, você não existe. Não estava esperando por essa. Tem que estar sempre pronto para fazer um pitch. Ótimo. Não, sem problema. Porque eu leio bastante sobre o assunto que eu escrevi, então eu acho que a gente fala bastante sobre alguns conceitos, né? A gente fala bastante sobre tudo aquilo que é novidade, há coisas do futuro, no futuro o emprego vai ser assim, o trabalho vai ser assado. Só que toda essa pandemia, todo esse caos que chegou pra gente, fez a gente acelerar esses processos. Então, eu acho que é legal a gente trazer isso para uma comunicação mais fluida, menos elitizada e falar um pouco mais claro sobre tudo isso que está acontecendo e que vai se tornar muito popular dentro em breve. Achei interessante fazer isso e trazer esses conceitos, como falei, de forma bem clara. Então, esse manual, que o nome veio por acaso, Manual de Sobrevivência de Carreira, é justamente sobre isso, para como é que a gente vai manter a nossa carreira, né? Não é só o emprego, não é um trabalho, mas é daqui para frente. É um trabalho que trata de longevidade de carreira. Então, acho interessante a gente entender esses conceitos que a gente trata lá no livro para realmente garantir, ou pelo menos aumentar a chance de sobrevivência da nossa carreira. Isso aplicado em qualquer área. São inteligências que a gente precisa desenvolver, habilidades que a gente precisa se familiarizar e tudo isso assim de forma interconectada, né? Tudo se fala. Sensacional. Muito obrigado por esse espaço, cara. Uma última coisa, você falou sobre o Roberto. Quando nós estivermos juntos, eu vou imitar o Roberto para você, que eu faço com precisão. Eu vou adorar isso! Então, eu queria dizer, a Edelaine está perguntando como faz para obter o seu manual. Daí, tá? Tem link lá na sua bio? Como é que é? Fala aí. Tem link na bio e se você digitar na Amazon Manual de Sobrevivência de Carreira, vai aparecer, capa amarela lá. O legal lá na Amazon é que você pode ler de graça se você for assinante de um dos serviços dele lá. Sim, do Kindle Unlimited, né? Isso. Eu só sou assinante do Amazon Prime, mas eu paguei, que é super barato, gente, custa R$ 9,90 e eu comecei a ler, vale super a pena, ainda não li muito, mas eu vou continuar lendo. Eu me interessei muito também, porque como alguém que fala para jovens sobre orientação profissional, é um assunto que está muito conectado com a minha realidade, especialmente porque a gente entrou agora no debate de falar que a gente não deve mais se preocupar tanto com as profissões do futuro. A gente precisa se preocupar com o profissional do futuro, né? Que tipo de profissional o futuro espera? Porque as profissões são irrelevantes nesse momento, porque agora a gente vive uma era em que a gente vai mudar de profissão ou de carreira 1, 2 ou 3 vezes ao longo de uma vida inteira e está tudo bem. Esse é o novo normal, né? Antigamente não era assim. Antigamente as pessoas ficavam uma vida inteira numa mesma carreira e quem mudasse de carreira era muito julgado por isso.
Hoje em dia ainda tem julgamento, mas a gente está evoluindo. Então, o debate é muito em torno do profissional de futuro, então acho que é super válido a gente fazer essa divulgação aqui. A Edilane está agradecendo, pode falar. Não, são 2 comentários. O manual é exatamente sobre isso, é sobre o profissional, o foco é no profissional. E curioso você falar disso, de que antigamente a gente ficava uma vida inteira na carreira. Esse é um antigamente recente. Na época medieval, você acordava padeiro, no dia seguinte não se precisava de pão, se precisava de ferradura e você ia fazer ferradura. Então, já houve um tempo em que mudava-se de profissão, né? Quase que diariamente, cada 2 dias ali você fazia uma função diferente. Espero que não se torne dessa forma, mas como você disse, acho que a nossa carreira vai ser uma coisa muito mais fluida do que é atualmente. E nós somos adaptáveis, né? Se não nos acostumarmos com essa condição, a gente tem que se forçar a ela, porque o mundo muda e a gente tem que mudar junto. Então, não tivemos mais comentários, então, André, muito, muito obrigado. Foi realmente muito prazerosa a nossa conversa. Tiveram vários comentários agradecendo aqui. Eu aproveitei muito, aprendi algumas coisas, tomei consciência de outras, acho que você também. Vou te dar aí um espaço de despedida também, mas foi muito, muito bom. Muito obrigado. Ed, muitíssimo obrigado pelo convite. Fiquei lisonjeado e bastante nervoso por participar de uma live sua. Mas imagina, que isso. Você saiu super bem. Nem parecia que estava nervoso. Fingiu muito bem. Obrigado, André. Ótima noite para você. E, pessoal, amanhã nós estaremos aqui de novo na live da gratidão, no mesmo horário, nesse mesmo bate local, nesse mesmo bate horário, 21 horas. André, você também fica convidado para voltar aqui nos 19 dias que ainda faltam dessa live, porque a gente vai continuar aí pela frente. O pessoal está dando parabéns, o Tagner, a Kellen está agradecendo, a Roberta. Muito obrigado a todos, pessoal. E também lembrando que se você quiser reassistir, vai ficar gravado. E se você quiser encaminhar para alguém, é só clicar no aviãozinho aqui e mandar para outras pessoas. Grande abraço, André. Boa noite a todos. Igualmente, Ed. Tchau, tchau. Boa noite a todos.